Bom dia a todos. Declaro aberto a 56ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento 95 de 2013 dessa comissão, de autoria de senadores e de outros, para debater o tema Fundos de Pensão e a Dignidade da Pessoa Humana. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazer por meio do portal e-Cidadania, link bit.ly/CDHF-CDH Fundos de Pensão, conforme aparece na tela, e também pelo Alô Senado, através do número 0800 61 22 11. Passo de imediato a convidar os nossos painelistas. Convido a senhora Isa Musa Noronha, presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil. Convido o senhor Antônio Braulio de Carvalho, diretor de Planejamento e Controladoria, em representação ao senhor Carlos Cácer, presidente da Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF. Convido José Maria Rabelo, diretor da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. Convido Paulo Brandão, diretor, senhor Paulo Londrão, que é diretor jurídico da Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas e anistiado do Sistema Petrobras e Petros, FENASP. Convido o senhor Rogério José Pereira Derli, assessor jurídico do Grupo em Defesa dos Participantes da Petro. E, enfim, a doutora, a presidenta da Associação de Aposentados, a Isa, eu já havia chamado. Seja bem-vinda. Estava lá fora. Muito bem, está certo. Eu vou fazer uma pequena introdução, que é de praxe, para situar as pessoas que estão assistindo a nossa audiência pública pela Rádio Senado, pela Agência Senado e pela TV Senado. Não vou me alongar, mas pelo menos vou apresentar o início. Enfim, um dos focos dessa comissão é combater as distorções que afetam o nosso sistema previdenciário. É antiga essa luta que nós todos travamos aqui, tendo um objetivo comum, entre elas, por exemplo, só acabar com o fator previdenciário, que não precisa aqui eu falar, que corrói tanto o salário dos trabalhadores. A preocupação que nos traz hoje é motivo maior de ter requerido essa audiência pública, não se relaciona a qualquer dos sérios problemas observados no regime geral, mas o desejo de discutirmos sobre a grave ameaça que paira sobre o sistema de previdência complementar, mais especificamente sobre os participantes assistidos pelas entidades fechadas da Previdência Complementar, também conhecidos como Fundo de Pensão. Tem se tornado flagrante a tendência à adoção de medidas pelas patrocinadoras, em conjunto com as próprias entidades de previdência complementar, no contexto atualmente vivido pelos fundos de pensão, e que aí nós ficamos muito preocupados que o principal motivo apontado pelas entidades é pela forma como está sendo feito essa questão, que reside na não manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de benefícios definidos. Bom, muito mais do que eu ler toda uma análise feita aqui pela consultoria, é deixar os nossos convidados falarem, e eles vão, naturalmente, expor qual a maior razão de estarmos hoje aqui reunidos nessa comissão. Pela ordem aqui, a não ser que uma mesa entenda diferente, eu começo com a presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil, a senhora Isa Noronha. A senhora Isa Noronha, com a palavra, dispõe de 10 minutos com mais 5. Tá ligado, né?
Senhoras e senhores senadores, senador Paim, doutor José Maria Rabelo, nossos convidados, né, da Petros, do Banco do Brasil, muito bom dia. O tema que nos foi apresentado para discorrer foi Fundo de Pensão e Dignidade Humana. Quando nós falamos em dignidade humana, é preciso nos reportar ao menor benefício pago pela Previ, R$ 980, e o maior benefício estatutário dentro da Previ, R$ 34 mil. E aqui nós nos deparamos com um fundo de pensão milionário, né? O maior fundo de pensão da América Latina, com ativos que somam 170 bilhões. Essa disparidade entre o menor e o maior fere todo o princípio do mutualismo da Previdência Complementar. E nós temos que nos preocupar com recentes medidas do Banco do Brasil, que transformou os seus diretores, vice-presidentes e o próprio presidente em estatutários, empilhando nas suas verbas remuneratórias vantagens que a grande massa do funcionalismo do Banco do Brasil não tem. Instada por alguns conselheiros da Previ e pela Federação, nós recorremos à Previc. A Previc determinou ao Banco do Brasil e à Previ que estabelecesse um teto de benefícios, e essa situação continua em suspenso até hoje. Do ponto de vista da Previ, que está normatizado. Eu ouso dizer, doutor José Maria, que nós, do lado de participante e assistido, só não concordamos com a fórmula com que a Previ que autorizou que o Banco do Brasil pagasse essa diferença, ou seja, com recursos que constam no balanço da Previ como à disposição do Banco do Brasil. Para nós, isso seria pagar a Previ com dinheiro da própria Previ. Quando nós falamos em dignidade de um plano de benefício, nós temos que pensar na figura da reversão de valores, que foi uma inovação da Resolução CGPC 26 de 2008, que extrapolou os limites legais, senador Paim, da Lei 109. O legislador da Lei 109 em nenhum momento permitiu que patrocinadores tivessem acesso a recursos superavitários dos seus fundos de pensão. Fala em revisão de plano. E quando falamos em revisão de plano, nós temos que pensar em rever as premissas do plano. A situação de déficit ou superávit em um plano de benefício são situações anômalas. Um plano de benefício nasceu para viver em equilíbrio. Se há déficit, alguma coisa está errada. E se há superávit, é porque ou está cobrando demais ou está pagando de menos. Então, vamos rever as premissas do plano, vamos passar as pensões para 100% e não 60%, como é o caso da Previ. Isso seria uma revisão de plano, de fato. A resolução CGPC 26 é de autoria do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é formado em sua grande maioria por representantes de governo. Foi assinada pelo então ministro da Previdência, o senador José Barroso Pimentel. E agora corre, aqui no Senado, senador Paim, um projeto de decreto legislativo de autoria do senador Paulo Bauer, que altera, susta alguns artigos da Resolução 26, exatamente os artigos que permitem a reversão de valores. E qual não foi nossa surpresa ao descobrirmos que o senador indicado, relator da matéria, é o senador Pimentel. Então, nós acreditamos, com todo o respeito ao senador Pimentel, que ele deveria se declarar impedido dessa relatoria. Ele, enquanto ministro, concorda com todos os termos da resolução CGPC 26, tanto que assina. E agora, na condição de senador, é indicado relator da matéria. Nós não podemos esperar que ele tenha mudado de ideia de 2008 para 2013. Nós não temos muita esperança numa relatoria nas mãos do senador Pimentel. Seria, voltando a pedivênia, né? Seria digno do senador Pimentel que ele se declarasse impedido dessa relatoria. Sobre retirada de patrocínio. Há uma grande insegurança jurídica nos novos planos e nos planos antigos de previdência complementar fechada.
É lógico que a resolução que previa a retirada de patrocínio antiga, número 6 de 98, ela tinha algumas falhas, e essa resolução número 11, ela veio corrigir. Mas ainda deixa uma porta aberta, escancarada, para que qualquer patrocinador possa deixar o plano assim que o desejar, sem nenhum motivo plausível. Ele tem apenas que dizer que quer sair. Então, eu pergunto aos senhores que hoje criaram o Fundo de Pensão do Funcionalismo Público, o FUNPRES, que expectativa que se oferece a um jovem de 20 anos que entra para o funcionalismo público. Você oferece um plano, mas ele não sabe se esse plano vai estar garantindo a sua aposentadoria e a sua pensão no futuro. A retirada de patrocínio vem ferir direitos porque o contrato de previdência complementar é um contrato de adesão. Ao assumir no Banco do Brasil, os colegas aqui todos se lembram, você assinava a adesão à Previ, era compulsória. Então, 40 anos depois, 50 anos depois, uma retirada de patrocínio, talvez pouco provável por parte do Banco do Brasil, mas possível graças à resolução número 11, simplesmente rasga-se aquele contrato antigo e você perde o seu direito. Claro que não se pode fechar totalmente as portas aos patrocinadores, mas nós acreditamos, temos convicção, a Federação de Aposentados e Pensionistas tem a convicção que os planos de benefício definido existentes e que já estão em extinção, ou seja, não entra mais nenhum novo participante, esses planos deveriam ser protegidos da retirada de patrocínio. É o caso de alguns planos da Petros, é o caso de alguns planos da FUNCEF, é o caso de alguns planos da Refer, da Real Grandeza, de Furnas. Bem, e, finalmente, eu quero dizer, senhor senador Paim, que falta alguém nesta mesa. Falta o representante dos aposentados e pensionistas do Aeros. Falta alguém que fale pelos 900 aposentados do Aeros já falecidos, cujas famílias atravessam graves dificuldades. Alguém que fale dos 9.000 sobreviventes lesados por seus patrocinadores. A situação do participante assistidos do Aeros está nas mãos dos tribunais, quando deveria estar sob a vista do Congresso, sob o amparo do Congresso. É impossível que, por falhas da antiga Secretaria de Previdência Complementar, que antecedeu a Previc, que não foi capaz de perceber os avanços das patrocinadoras, empresas de aviação, sobre o Fundo Aeros, e chegou ao ponto em que chega, que eles recebem, senhores, 8% do que teriam direito em suas aposentadorias e pensões. A intervenção sobre o Aeros ocorreu em abril de 2006. Até então, já foram indicados 4 interventores, mas a situação continua insustentável, a situação continua grave. Eu não tenho nenhuma procuração para falar pelos companheiros do Aeros, mas eu entendo que a situação do Aeros é uma mácula, é uma nódoa em todo o sistema de previdência complementar. Se aconteceu com o Aeros, pode acontecer com qualquer outro fundo de pensão. É preciso, doutor José Maria Rabelo, que a Previc tenha olhos mais atentos para os atos dos patrocinadores. Nós temos que pensar que reversão de valores, doutor José Maria, é uma ficção jurídica que transforma o patrocinador em maior beneficiário de um fundo de pensão. Imagine, o fundo de pensão apresenta resultados superavitário, apresenta reservas. E o patrocinador, graças a 26, tem direito a metade desses lucros, como se fundo de pensão, estou terminando, como se fundo de pensão fosse uma empresa mercantil que produzisse lucros. Não é. Quem recebe benefício é aposentado, é pensionista. Patrocinador não pode nunca ser objeto de receber aportes do seu fundo de pensão. E o Banco do Brasil tem engordado seus resultados milionários e aparecido na imprensa com destaque, graças aos aportes que faz dos resultados da Previ. Assusta-nos agora a possibilidade de suspensão de um benefício especial temporário
e a volta das contribuições, no caso da Previ. Eu penso que é outro aspecto da Resolução 26 que deveria ser revisto, doutor José Maria. Uma vez que, no momento que o fundo de pensão apresenta resultado superavitário, decide-se que pode-se transformar esse superávit em benefício. Mas manda-se que se pague em parcelas. Ora, no ano seguinte, a Bolsa de Valores enlouqueceu, não há mais recurso e os fundos previdenciais criados para bancar esses benefícios especiais temporários devem ser revertidos. Se é para distribuir benefícios, que seja de uma vez, porque amanhã o resultado da Bolsa já é diferente do de hoje. Nós temos que repensar essas coisas, repensar esses aspectos, porque os senhores podem ter certeza, a suspensão do benefício especial temporário, a partir de 2014, como tem anunciado a Previ, vai causar uma perda de mais de 28% nos recursos de aposentados e pensionistas do Banco do Brasil. Muito obrigado, espero não ter me alongado. Muito obrigado, senhores. Tudo bem. Sagaísa Usa Noronha. Primeiro, só dar dois esclarecimentos para não dar aí confusão na área. Quem montou a mesa foram as entidades, não fui eu. Deixei total liberdade para elas montarem a mesa. Eu vim presidir. Não, mas só falou do Aeros aqui. Primeiro, o Aeros, eu já fiz aqui, acho que mais de 10 reuniões com eles. E, inclusive, falei com a própria Presidente da República sobre a situação deles, junto com 8 senadores. E estabelecemos um roteiro de negociação com eles. Já houveram 2 ou 3 reuniões e vai haver outra na busca de um acordo que eu estou torcendo que aconteça, né? A gravidade da situação Aeros, nesta Comissão de Direitos Humanos, o Aeros sempre teve todo o espaço do mundo. Bem, e, finalmente, eu quero dizer, senhor senador Paim, que falta alguém nesta mesa. Falta o representante dos aposentados e pensionistas do Aeros. Falta alguém que fale pelos 900 aposentados do Aeros já falecidos, cujas famílias atravessam graves dificuldades. Alguém que fale dos 9.000 sobreviventes lesados por seus patrocinadores. A situação do participante assistidos do Aeros está nas mãos dos tribunais, quando deveria estar sob a vista do Congresso, sob o amparo do Congresso. É impossível que, por falhas da antiga Secretaria de Previdência Complementar, que antecedeu a Previc, que não foi capaz de perceber os avanços das patrocinadoras, empresas de aviação, sobre o Fundo Aeros, e chegou ao ponto em que chega, que eles recebem, senhores, 8% do que teriam direito em suas aposentadorias e pensões. A intervenção sobre o Aeros ocorreu em abril de 2006. Até então, já foram indicados 4 interventores, mas a situação continua insustentável, a situação continua grave. Eu não tenho nenhuma procuração para falar pelos companheiros do Aeros, mas eu entendo que a situação do Aeros é uma mácula, é uma nódoa em todo o sistema de previdência complementar. Se aconteceu com a Aeros, pode acontecer com qualquer outro fundo de pensão. É preciso, doutor José Maria Rabelo, que a Previc tenha olhos mais atentos para os atos dos patrocinadores. Nós temos que pensar que reversão de valores, doutor José Maria, é uma ficção jurídica que transforma o patrocinador em maior beneficiário de um fundo de pensão. Imagine, o fundo de pensão apresenta resultados superavitário, apresenta reservas. E o patrocinador, graças a 26, tem direito a metade desses lucros, como se fundo de pensão, estou terminando, como se fundo de pensão fosse uma empresa mercantil que produzisse lucros. Não é. Quem recebe benefício é aposentado, é pensionista. Patrocinador não pode nunca ser objeto de receber aportes do seu fundo de pensão. E o Banco do Brasil tem engordado seus resultados milionários e aparecido na imprensa com destaque, graças aos aportes que faz dos resultados da Previ.
Assusta-nos agora a possibilidade de suspensão de um benefício especial temporário e a volta das contribuições, no caso da Previ. Eu penso que é outro aspecto da Resolução 26 que deveria ser revisto, doutor José Maria. Uma vez que, no momento que o fundo de pensão apresenta resultado superavitário, decide-se que pode-se transformar esse superávit em benefício. Mas manda-se que se pague em parcelas. Ora, no ano seguinte, a Bolsa de Valores enlouqueceu, não há mais recurso e os fundos previdenciais criados para bancar esses benefícios especiais temporários devem ser revertidos. Se é para distribuir benefícios, que seja de uma vez, porque amanhã o resultado da Bolsa já é diferente do de hoje. Nós temos que repensar essas coisas, repensar esses aspectos, porque os senhores podem ter certeza, a suspensão do benefício especial temporário, a partir de 2014, como tem anunciado a Previ, vai causar uma perda de mais de 28% nos recursos de aposentados e pensionistas do Banco do Brasil. A senhora Isa Musa Noronha, eu recebi aqui um questionamento de alguém que está nos assistindo, e eu ia passar para todos lerem e responderem se assim entendesse. Ela disse, não, deixa que eu já respondo e já resolvo essa questão. Daí vamos aos que já pediram a palavra. Pois não. Pode ler, se quiser, ou pode Um telespectador da TV Senado escreveu, nobre senador Paim, assisti o blá blá blá, tudo maravilhoso. Alguém da mesa ou da plateia tentou responder sobre quem paga a conta, a farra? No início o bebê pagava 4 e o Funci 1. Mas lembre-se que ele, funcionário, era premiado com aumento salarial para compensar a contribuição. E assim foram todos os fundos do sistema de previdência complementar. Repito, quem paga a farra e que farra. Bem, talvez por desconhecimento do funcionamento dos fundos de pensão, esse telespectador tenha cometido alguma injustiça. Jamais o Banco do Brasil, no caso citado por ele, pagou 4. A Previ existe desde 67 e a princípio, a contribuição era 2 por 1. A cada R$1 que o funcionário botava no fundo de pensão, o banco colocava 2. Mais tarde, a partir da emenda constitucional número 20, passou a ser paritária. E alguma coisa muito importante que foge à compreensão de muitos é que, em última instância, patrocinador nenhum paga sua contribuição, porque todos os patrocinadores, todas as empresas que instituem fundos de pensão, planos de previdência complementar, têm incentivos fiscais para isso. Elas colocam o peso das suas contribuições nos seus lucros. Tá? Eles cobram, através das tarifas, todas as contribuições. Então, a gente pode dizer, olha, o Banco do Brasil paga uma fábula. Não, não é o Banco do Brasil que paga uma fábula. Tudo que o Banco do Brasil pagou ao longo dos anos de contribuição, ele jogou, embutiu nos seus custos e cobrou das tarifas de todo mundo que tem conta no Banco do Brasil. Então, a questão é esta. A Petrobras, mesma coisa, cada vez que alguém compra 1 litro de gasolina, está pagando a parte da contribuição da Petros para os seus empregados, e é assim que funciona no mundo inteiro o mercado de fundo de pensão. É um grande negócio ter fundo de pensão, principalmente, como a gente já discutiu aqui, quando o patrocinador pode, por força da Resolução 26, ficar sempre com metade dos eventuais superávites. Agora eu passo a palavra à senhora Isa Musa Noronha, presidente da Associação dos Aposentados do Banco do Brasil e pensionista, para os seus 5 minutos como considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a riqueza dos debates, dos esclarecimentos. E eu posso dizer que o presidente da Previ não vem aqui porque o Banco do Brasil não se submete a nada. O Banco do Brasil ousa não cumprir determinações da Previ com relação ao estabelecimento do teto de benefícios. O presidente do Banco do Brasil não comparece às audiências públicas porque não tem o devido respeito com essa casa, que é o Senado ou a Câmara. É uma maneira de fugir ao debate. Ele não teria como justificar, na nossa presença, o não estabelecimento de um teto de aposentadoria e pensão. Como não tem resposta, é mais fácil ficar lá dentro do morisco, bem escondido.
O senador Wellington Dias não está, mas ele nos disse a respeito da proliferação de direitos, né, que são reivindicados na Justiça, e eu concordo com o senhor, doutor, que diz que se houvesse cumprimento de contrato, não haveria ações judiciais. Se o plano de benefício, se o fundo de pensão cumprisse todas as suas obrigações pactuadas no início, no contrato de adesão, não haveria ação judicial. Ninguém vai à justiça por brincadeira. Custa caro, e aos tribunais, advogado, custa caro. E nós temos, sim, senhor, um afeto muito grande ao Banco do Brasil, à própria Previ. É muito dolorido para a gente acionar o Banco do Brasil ou a Previ na Justiça. Nós criamos, são entidades nossas. Né? O senhor falou da Petros de 70, a Previ de 67. Então, são coisas que nós criamos e que, ao longo dos anos, em decorrência de alterações estatutárias provocadas por mudanças legais, foram criando diversas castas de aposentados e pensionistas dentro da própria Previ. Nós temos na Previ os pré-67, os pós-67, mais pré-97, os pós-98, que são as mesmas pessoas que trabalharam no mesmo Banco do Brasil, mas têm benefícios e direitos diferentes com relação à Previ. E essas discrepâncias legais foram produzidas ao longo dos anos através de leis complementares, emendas, normas e, o pior, resoluções que ultrapassam o espírito da lei. E eu gostaria, doutor José Maria, de sugerir, e talvez aqui o Congresso seja o melhor caminho também, que fosse revista a composição do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Os senhores imaginem que são 8 membros, sendo que é o ministro da Previdência que o preside, e depois 6 representantes do poder público e um apenas, que é a ANAPAR, falando pelos direitos de participantes assistidos. Acredito que uma composição mais ampla, que desse voz e votos a representante de associações de aposentados e pensionistas, pelo menos dos 10 maiores fundos de pensão do país, daria representatividade ao Conselho para provocar as mudanças legais. A Resolução 26 foi aprovada com o voto de todos, exceto do Saceron, que era o representante da ANAPAR. A Resolução número 11, de retirada de patrocínio, idem. Houve consenso em alguns pontos, o Saceron pautou algum pedido de alteração, mas quando era ouvido cada um dos representantes do poder público, era a Fazenda não concorda, a Casa Civil não concorda, o Planejamento não concorda. Então, todas as alegações, por mais bem embasadas que fossem do companheiro Saceron, ficaram perdidas. É desigual o equilíbrio ali, não há equilíbrio dentro do Conselho Nacional. A composição de forças não nos dá nenhuma tranquilidade. Amanhã virá outra resolução. É preciso mudar isso, e é uma sugestão que se faz à Previc. E eu quero agradecer mais uma vez ao senador Paim, dizer que, de maneira nenhuma, eu quis desmerecer o trabalho que ele faz em favor do Aeros, muito antes. Não, eu tenho certeza disso. Muito antes. Que eu fiz questão eu senti, porque o tema era dignidade, e não existe mais nenhuma dignidade tão ultrajada quanto o pessoal do Aeros. Mas eu reconheço o trabalho que o senhor faz, não só em defesa dos fundos de pensão, mas de toda a previdência complementar, o regime geral. Eu reconheço e gostaria que a gente tivesse mais companheiros senadores do nosso lado. Nós temos na Previ os pré-67, os pós-67, mais pré-97, os pós-98, que são as mesmas pessoas que trabalharam no mesmo Banco do Brasil, mas têm benefícios e direitos diferentes com relação à Previ. E essas discrepâncias legais foram produzidas ao longo dos anos através de leis complementares, emendas, normas e, o pior, resoluções que ultrapassam o espírito da lei. E eu gostaria, doutor José Maria, de sugerir, e talvez aqui o Congresso seja o melhor caminho também, que fosse revista a composição do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Os senhores imaginem que são 8 membros, sendo que é o ministro da Previdência que o preside, e depois 6 representantes do poder público e um apenas, que é a ANAPAR, falando pelos direitos de participantes assistidos. Acredito que
uma composição mais ampla que desse voz e votos a representante de associações de aposentados e pensionistas, pelo menos dos 10 maiores fundos de pensão do país, daria representatividade ao Conselho para provocar as mudanças legais. A Resolução 26 foi aprovada com o voto de todos, exceto do Saceron, que era o representante da ANAPAR. A Resolução número 11, de retirada de patrocínio, idem. Houve consenso em alguns pontos, o Saceron pautou algum pedido de alteração, mas quando era ouvido cada um dos representantes do poder público, era a Fazenda não concorda, a Casa Civil não concorda, o Planejamento não concorda. Então, todas as alegações, por mais bem embasadas que fossem do companheiro Saceron, ficaram perdidas. É desigual o equilíbrio ali, não há equilíbrio dentro do Conselho Nacional. A composição de forças não nos dá nenhuma tranquilidade. Amanhã virá outra resolução. É preciso mudar isso, e é uma sugestão que se faz à Previc. E eu quero agradecer mais uma vez ao senador Paim, dizer que, de maneira nenhuma, eu quis desmerecer o trabalho que ele faz em favor do Aeros, muito antes. Não, eu tenho certeza disso. Muito antes. Que eu fiz questão eu senti, porque o tema era dignidade, e não existe mais nenhuma dignidade tão ultrajada quanto o pessoal do Aeros. Mas eu reconheço o trabalho que o senhor faz, não só em defesa dos fundos de pensão, mas de toda a previdência complementar, o regime geral. Eu reconheço e gostaria que a gente tivesse mais companheiros senadores do nosso lado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Essa foi a senhora Isa Musa Noronha, presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil. E claro que eu entendi a mensagem dela desde o início. Ela fez